a estrutura perfeita para fazer uma página inicial de um site. Então separei aqui várias seções que a gente utiliza nas páginas iniciais dos sites, e essas seções a gente foi aprimorando ela ao longo dos anos, fazendo teste nos sites e vendo o que acontecia com os usuários que entravam nessas páginas. Para a gente começar, temos aqui a navegação ou também o menu. E é importante a gente não complicar aqui, tá? Na maioria das vezes, o que vai funcionar bem para o menu de navegação é colocar uma logo na esquerda, colocar os links ali no meio e na parte da direita colocar um botão para ação, às vezes um ou dois. A gente recomenda evitar o uso de muitos links, tá? Então colocar de 3 a 5 dos links principais nas páginas, e caso você precise de colocar muitos links, é possível utilizar um mega menu ou então submenus ali, que eu já vou mostrar para frente um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo daquilo que eu falei. Então, a logo na esquerda, os links ali no meio e do lado um botão para ação. No caso, às vezes o site precisa de mais de um, às vezes o site ele tem várias línguas, então é necessário adicionar, mas de uma forma geral, todos eles funcionam de um modo parecido. Existem alguns menus que você vai ver que às vezes ele pode estar na lateral do site, com a logo no meio, mas na maioria das vezes só complica a vida do usuário. Então, essa forma aqui não complica e o pessoal sabe usar. Sobre os links, a gente falou colocar de 3 a 5 e aqui tá no que a gente utilizou aqui nos menus de exemplo. Então a maioria das vezes a gente utiliza a página inicial, um sobre nós ou quem somos, soluções, produtos ou o que a empresa oferece, a parte dos conteúdos, então dentro dos conteúdos a gente coloca materiais gratuitos, blogs, e a parte do contato. Muitas vezes a gente tira o contato dos links porque o contato já está no botão de ação que fica do lado direito do site. E aqui sobre o mega menu. Então esse é um exemplo do mega menu do Stripe, e ele tem muitas soluções e foi muito bem executado, mas pode acontecer que o seu não fique bem executado. Então, por via das dúvidas, tenta simplificar e não colocar tantas coisas. A maioria das empresas não precisa de tantas informações assim no menu. A segunda parte agora, que é muito importante, é a Hero Section, ou então conhecida como primeira dobra. Aqui na primeira dobra, a gente tem dois exemplos aqui, um com o conteúdo na parte esquerda e uma imagem na parte direita, e o outro ali centralizado. Geralmente, quando se tratam de soluções, a primeira dobra é mais utilizada. Agora, quando se trata de plataforma, de SaaS, a segunda dobra ela é mais utilizada. Ponto importante aqui, a gente vai separar isso aqui em 3 etapas, tá? Na Hero Section, primeiro a gente vai falar da frase principal, ou a headline dessa Hero Section. É importante colocar a proposta de valor da empresa aqui, de uma forma clara e direta. Tem até um vídeo do CEO de uma empresa que investe em outras empresas nos Estados Unidos, que ele faz uma análise de vários sites de startup lá, e ele fala assim, ó: se você quiser parecer inteligente demais e isso parecer ser confuso, é melhor não querer parecer ser inteligente. Então, eu coloquei aqui que, de um modo geral, o que pode funcionar? Colocar o nome do serviço e o nome da cidade, ou então o nome ali do serviço, e caso não seja um produto local, colocar para quem é, qual que é o público. Então, colocar serviço, né? Dentista em São Paulo. Pronto, fala o que faz e fala onde que tá. Muito bom para SEO. Se for uma plataforma, então plataforma de integração para pequenos e médios empreendedores. Tudo bem que eu falei de uma forma aqui muito institucional, mas na maioria das vezes colocar frases muito vagas não é bom porque você não explica nada, e aí a pessoa pode simplesmente ir embora. E outra coisa também que não ajuda isso no SEO. Se você coloca uma dessas que eu coloquei aqui, pode ser que o seu site ele posicione para algumas palavras só de você colocar isso aqui no na headline do seu site ali no H1. E aqui a gente tem os textos de apoio. O texto de apoio que geralmente vem embaixo da headline ali, e ele pode ser utilizado para você explicar melhor sobre o produto ou a solução, que às vezes não deu para explicar na primeira linha, ou colocar alguns benefícios ali em formato de lista. Então trouxe os dois exemplos aqui. A outra parte que compõe aqui o Hero Section é a parte do Call to Action. Então, geralmente um botão ou dois botões e uma prova social. Então, no caso ali, a satisfação nas aulas, mas às vezes pode ser as avaliações no Google, pode ser um teste grátis e ele falar que não precisa de cartão, mas você pode colocar alguma coisa ali para dar aquele empurrãozinho no usuário na hora de dar o clique. Mas nem sempre a gente coloca isso. Às vezes a gente pode colocar um botão de ação principal e um botão de ação secundário. Então, às vezes o botão de ação
principal é entrar em contato e o botão de ação secundário, que seria aquele que tem menos destaque, a gente coloca ali para conhecer mais as soluções, por exemplo. Ponto muito importante sobre não só as imagens da primeira dobra, né, mas de todo o site. Evite imagens genéricas, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, esses 2 exemplos, porque essas 2 pessoas aqui, elas são muito encontradas em bancos de imagem gratuitos, como por exemplo o Flickr. Então hoje já está muito batido isso aqui nos sites. Se você vai fazer um estudo de caso, alguma coisa assim, tudo bem, você vai colocar ali que representa. Mas na maioria das vezes, principalmente hoje, com o advento da IA, é muito melhor você gerar imagens com IA, como por exemplo no site Visual Electric. Então aqui eu coloquei um exemplo, tá? Para no caso da plataforma, aqui a gente fez uma ilustração com alusão à plataforma, a plataforma não é exatamente essa, mas aqui tem uma ideia do que a pessoa vai encontrar na plataforma. E no outro lado ali, a gente utilizou uma IA para fazer um personagem que seria de acordo com o que a empresa queria passar. E além disso, a gente utilizou ali algumas etapas do processo para colocar em alguns balões flutuantes para a pessoa ter uma ilustração também que ajuda ela, que não está ali só para ocupar espaço, mas também que está dando ali um apoio ao texto. E no momento Artemis aqui, é que se você até agora está tendo alguma dificuldade ou então quer se aprofundar nisso aí no site da sua empresa, entra no link, tá? Talvez tenha aí na descrição, ou então entra aqui em estudioartemis.co/auditoria, que a gente vai fazer uma auditoria no site da sua empresa. Por enquanto é gratuito, tá? Mas eu não sei até quando vai ficar gratuito. Então entra lá na página, vê tudo certinho e vamos para cima. Agora, o próximo tópico é a prova social. Essa prova social aqui não precisa se aprofundar muito nela, então não faz uma sessão muito extensa, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos relacionados, né, ao número de destaque da empresa, benefícios de uma solução ou clientes atendidos para a empresa. Isso aqui geralmente aparece antes da pessoa rolar a página para baixo. Então aparece a primeira dobra e aparece isso aqui, tá? Por que que a gente usa um ou outro? Porque vai depender do caso, né? Às vezes a empresa ela não tem números expressivos, mas às vezes ela atendeu um cliente que é muito importante, um cliente geralmente que é do próprio segmento que outros usuários do site também conhecem, é interessante. Ou então colocar ali os próprios benefícios da ferramenta. Às vezes não coube ali na headline ou então no apoio da headline, então coloca ali embaixo o que que as pessoas vão encontrar. Destaques. Aqui nos destaques, a gente pode adicionar os serviços, produtos, ou caso a empresa ela tenha um único serviço ou produto, você já pode escrever os principais itens em seções aqui nos destaques. Isso pode ser feito através de cards, pode ser um slider de cards, né? Pode ser uma lista ou pode ser através de aba. Geralmente é assim que são feitos esses destaques. Pode ou não ter botões ali para a pessoa saber mais sobre. Geralmente, quando são soluções diferentes, cada card vai ter um botão falando para a pessoa clicar mais e ela entender completamente sobre aquela solução. Geralmente esses cards ou essas seções, elas são compostas ali por ícone ou uma imagem, o título do serviço ou da solução ali, uma breve descrição e um botão de ver mais. Então aqui nos exemplos a gente tem o exemplo, no caso de cards, dessa vez aqui com ícones, então o ícone, o título, a descrição e o botão de saiba mais. Nesse caso também, essa seção a gente já deixou ali um call to action para a pessoa, ou ela já agendar a consulta dela, ou então ela ver todos os tratamentos, porque aqui se tratava de uma médica, e essa médica ela tem vários tratamentos que não caberiam aqui. Esse outro exemplo aqui também é de uma médica, só que no caso a gente tinha as imagens para ilustrar os tratamentos que ela faz. Então, nesse caso, a gente optou para colocar as imagens. Essa aqui é uma opção para uma empresa que ela tinha muitas soluções, então a gente colocou em formato de lista, e essas soluções não tinham uma solução que seria mais importante do que a outra, né? Então a gente preferiu fazer isso aqui para dar espaço para todas. Então nenhuma tem um grande destaque, só que todas ficam ali na página inicial. Ponto interessante também, que isso aqui ajuda no SEO, tá? Então as coisas que estão na sua página inicial e elas têm links para outras páginas, ajudam o Google a identificar aquelas páginas. Então mais um ponto aí para quem quer utilizar essa forma de lista. Tem essa forma aqui de slider, então ela funciona lá como os cards, só que em vez de a gente colocar várias linhas aqui de cards, a gente coloca ela num formato
de carrossel, de slider. E essa opção aqui é de abas, ou quase isso. Por que que a gente fala que é quase isso, né? Porque as abas tradicionais, basicamente, elas seriam uma seção onde você vai clicando nas opções ali em cima e ela vai mostrando a opção que você clicou. Nesse caso, a gente deixa todas as abas visíveis e esse menu ali em cima só serve para você navegar mais rápido até aquela aba. A gente faz isso porque alguns usuários, eles não estão acostumados a lidar com essas abas. Então, se a gente deixa todas elas visíveis, só dele rolar a página, ele já vai conseguir ver todas elas. Então, por isso que a gente prefere essa forma aqui. E, geralmente, a gente utiliza esse formato aqui quando a gente vai falar mais sobre uma empresa que tem um produto ou serviço único e a gente pode falar sobre os destaques do produto ou serviço. Quando são mais de um produto ou serviço, a gente dá preferência para utilizar os formatos que eu falei anteriormente. A próxima sessão agora é a prova social, para você construir a confiança aí com o seu usuário. E até coloquei uma observação ali, hoje com o ChatGPT é muito fácil fazer depoimento falso, mas toma cuidado com isso, tá? É bom você ter um depoimento verdadeiro, com o nome da pessoa que fez, a logo da empresa que fez, às vezes até vídeo. Então, essa prova social ela pode ser um depoimento, pode ser um case de sucesso, pode ser um case de sucesso junto com depoimento, pode ser selos da empresa, pode ser certificações. Eu vou mostrar mais para frente alguns exemplos disso, tá? E se o cliente conhecer ali a empresa que você está falando, por exemplo, ela for famosa no segmento, melhor ainda. Se for um selo conhecido no segmento, melhor ainda. Então, é importante que o usuário ele conheça essa prova social que você está colocando. Segundo ponto aqui é que geralmente a estrutura é o depoimento da pessoa, a foto de quem deu aquele depoimento, logo da empresa e o cargo da pessoa que deu este depoimento, tá? Se forem depoimentos, você pode ajudar a pessoa a ter uma resposta mais alinhada. Como assim? Um problema que a gente encontrou aqui é que quando a gente falava para o cliente que a gente precisava dos depoimentos dos clientes dele, geralmente havia um problema de falar: "Ah, meus clientes não gostam de dar um depoimento", porque isso não é um processo natural. Você tem que ir atrás do seu cliente, principalmente na parte ali de quando acabou o serviço, e solicitar para ele um depoimento. E aí você tem algumas perguntas que podem ser feitas para esse seu cliente, para ele te dar um depoimento mais assertivo. Eu não vou comentar sobre elas agora, mas no blog do estudioartemis.co tem um conteúdo sobre isso, como pedir depoimento para os seus clientes, e ajuda muito ele entender o que ele precisa falar para você. Aqui a gente tem um exemplo daquilo que eu falei, do depoimento, foto da pessoa, nome, cargo e empresa que ela trabalha. Aqui a gente tem um exemplo onde temos a mesma coisa do anterior, só que aqui os selos para dar o apoio à credibilidade. Então, as duas em uma só. Nesse caso, a gente tem os depoimentos ali embaixo, eles também têm a parte de logo da empresa, quem deu o depoimento, o nome e o cargo também, tá? Então ele tem as logos ali em cima das empresas que essa aqui já trabalhou e também embaixo os depoimentos. Então a mescla ali de seções na mesma área. E esse caso aqui dos cases, tá? Então essa seção de cases que foi utilizada tem a logo da empresa, o principal resultado, uma opção para ver o case completo, uma descrição do case e os principais resultados. A próxima seção que a gente vai falar aqui é a sobre. E a sobre, pelas análises que a gente fez, ela ajuda muito na quebra de objeção, principalmente quando a empresa ela atua mais online ou então o cliente encontrou a empresa a primeira vez online, tá? A objeção que o pessoal tem é: será que essa empresa existe de fato? E aí o pessoal olha a seção sobre, olha a página sobre e às vezes entra em contato até pela página sobre, tá? Dependendo da estrutura completa do site, tem gente entrando em contato pela página sobre. E aí, você pode colocar o que você faz, sua empresa faz e por que que isso é relevante. Colocar imagens ou vídeos ali da empresa, do ambiente de trabalho ou de projetos reais. Destacar ali os valores e conquistas. Então, além do título, texto, a imagem, é possível colocar alguns destaques ali com algumas conquistas da empresa. E vai ter exemplo aqui também. Então, a primeira aqui é contando a história da empresa e como ela conta a história ali desde o começo, a gente colocou essa imagem aqui mais antiga para representar isso, que a empresa ela tem muitos anos de história. Nesse caso aqui, a empresa ela conta um pouco sobre sua história, mas ela queria gerar valor com os diferentes tipos de artistas que ela já tinha trabalhado. Então tem uma lista ali de vários artistas e também
ali do lado a gente tem as fotos de alguns dos eventos organizados por essa empresa. Nesse outro caso aqui, a gente tem uma imagem da plataforma e a gente também tem alguns dos principais números ali institucionais da empresa. Na seção de baixo, eu coloquei ela porque tem uma foto da equipe também do escritório. Então, isso é bem relevante para mostrar que a empresa tem uma sede física, tem pessoas por trás. E quando você entra na página sobre, tem ainda mais para aumentar a credibilidade da empresa. Nesse caso que eu trouxe aqui é aquele exemplo que eu falei, que você coloca sobre a empresa e também destaca alguns números principais sobre ela. Na nossa próxima seção aqui, temos os conteúdos, que eles podem educar e engajar o seu público. Geralmente, esses conteúdos eles estão no formato de cards, e os cards vão ter uma imagem de destaque, o título, a descrição e um botão de leia mais. As variações pode ser que você adicione a categoria do conteúdo, pode ser que você adicione a data. Ponto importante sobre a data, tá? Se você não posta regularmente, não coloca a data. É melhor que a pessoa não veja que seu blog está desatualizado por 2 anos. Não necessariamente precisa ser os últimos conteúdos, tá? Você pode selecionar quais conteúdos vão nessa parte ali destes conteúdos. Na maioria das vezes é até melhor que você selecione, tá? Principalmente porque isso aqui ajuda no SEO. Então o SEO tem a questão da autoridade. O domínio, ele tem a autoridade dele e geralmente quando vão linkar para o seu site, eles linkam a página inicial. Então essa página inicial ela tem uma força e ela vai distribuir a força de autoridade que ela tem entre as outras páginas. Se você coloca os principais conteúdos na página inicial, os conteúdos que você quer fazer posicionar, há uma probabilidade maior de passar a autoridade do domínio, da página inicial, para estes seus conteúdos. Então é mais um motivo para você escolher quais conteúdos vão na página inicial. Se você não sabe fazer isso ou não quer fazer isso, aí você pode simplesmente colocar os últimos conteúdos ali na página inicial. E o último ponto aqui é que é interessante você colocar, né, um botão para a pessoa ver todos os conteúdos. Então, se ela não se interessou por algum daqueles dali, ela já vai lá no blog ou na página de conteúdos e vê todos de uma vez. Então, aqui os exemplos que a gente tem. É um exemplo onde tem os últimos conteúdos no formato de card maior e alguns cards menores na lateral. E aqui nós temos o botão ver todos. Nós temos aqui a parte de conheça nossos conteúdos, onde não só tem o blog, mas também tem a parte do podcast e tem ali o hub de desenvolvimento. Então esses 3 aqui foram colocados, ele não tem aquele link específico, mas como a empresa tinha mais de um tipo de conteúdo, também dá para fazer assim. Então às vezes a empresa tem um conteúdo em blog, tem um podcast e tem materiais baixáveis. Aí pode ser melhor colocar nesse esquema aqui e colocar só uma representação de cada um. E tem esse exemplo aqui, que é o conteúdo logo de cara em formato de card. Então cabe mais conteúdo aqui, dá para trabalhar mais aquela questão ali dos links principais e também tem um botão ali para ver todos os conteúdos. A próxima seção é a chamada para ação. Então aqui a gente explicou sobre a empresa, explicou sobre o serviço, gerou valor e às vezes a pessoa não encontra onde entrar em contato com você. Então já deixa fácil ali na primeira página, coloca ali a chamada para ação. Seja essa chamada para ação um botão para você falar com o WhatsApp, para você testar a plataforma, ou seja ela o formulário. Então eu coloquei aqui que geralmente é melhor focar em uma única ação, né? Você não vai colocar nessa chamada para ação um monte de opções para a pessoa tomar. Geralmente vai ser entrar em contato ou ela fazer um teste gratuito, se for um produto ou conteúdo ali, um SaaS que tem algum teste gratuito. Tem que se cadastrar na plataforma, assinar uma newsletter, mas geralmente é uma ação única, tá, que você coloca nessa seção de chamada para ação. Pode ser adicionada uma prova social, então eu vou mostrar alguns exemplos aqui onde a gente tem uma prova social junta, tá, com essa chamada para ação. E as observações da página da primeira dobra também servem para essa aqui. Não utilize imagens genéricas, por favor. Coloque coisas que ilustrem a plataforma, os benefícios. Se for usar pessoas, você pode usar ferramentas como o Visual Electric para poder gerar imagens de IA com melhor qualidade. Então, nesses dois casos aqui, a gente tem exemplo de uma ação única. No primeiro caso, de um teste grátis para a plataforma, e ali algumas coisas que a plataforma fazia. E embaixo, para a pessoa saber mais, porque era uma página falando sobre um clube exclusivo deles. Nesse caso aqui era um formulário contato direto, era uma empresa de engenharia, então mais institucional, e a gente colocou ali a prova social dos clientes que eles trabalharam, né, e vários clientes aqui eles têm a logo muito forte.
Então isso aqui pode ajudar muito a pessoa que já está procurando contato, clicar lá, ver esses clientes, porque às vezes ele não vai ler a página de case, não vai ler a página sobre, já clicou em contato, e aqui vai ajudar a agregar mais valor. Esse é um caso parecido também, só mudou aqui um pouco a estrutura do formulário, mas é outro caso que a gente também utilizou as logos que o pessoal já trabalhou para poder agregar valor. Às vezes o pessoal troca isso aqui por alguns resultados em inscrito, tá? Então, pode ser assim, 90% de satisfação dos clientes, pode ser o número de avaliações que o pessoal tem. Esse aqui é mais um exemplo daquele, a gente gosta bastante de usar isso, tá? De usar as logos que o pessoal já trabalhou, de colocar o formulário ali fácil já para a pessoa entrar em contato. Por quê? Essa seção poderia ser uma seção onde você colocaria uma ilustração de uma pessoa e colocaria um botão para a pessoa ir para a página de contato, mas aí ela vai ter que carregar a página de contato. Então aqui a gente já coloca essa seção de contato um pouco mais completa. Caso ela clique em alguma parte da página ali que tenha contato, ela já vai ser redirecionada para esse formulário aqui. E agora, para fechar essa página, a gente tem o rodapé, tá? Não menos importante, temos o rodapé, que ele serve para a gente organizar os links que a gente não vai colocar no menu. É interessante organizar o rodapé ali por categorias, tá? Então, por exemplo, categoria de navegação, conteúdos, políticas. É interessante também adicionar redes sociais e informações legais. Então, quando eu falo informações legais aqui, são as políticas, tá, de privacidade, de cookies, dependendo da empresa, como por exemplo as fintechs, elas precisam às vezes ter algumas explicações ali como elas operam. Se for alguma empresa que vende produto, é interessante as políticas de devoluções estarem fáceis no rodapé. Pode ser adicionado uma breve descrição sobre a empresa. Então, às vezes a gente usa isso aqui para ajudar no SEO também, porque todas as páginas que a pessoa vai entrar, que o robô vai entrar, tem uma breve descrição da empresa. E a gente adiciona os links que não estão na navegação, então aqueles links que eu falei lá do menu. Não valeu a pena colocar lá em cima tanto destaque, então a gente pode colocar eles aqui no nosso rodapé. Aqui a gente tem um exemplo de rodapé, que ele está organizado por áreas, que ele tem as redes sociais, que ele tem ali as questões legais da empresa, e ele também tem logos, tá, de certificações da própria empresa. Aqui a gente tem um também que ele tinha muitas categorias, então a gente dividiu ele mais. E nesse caso também já tem os links ali para fazer o download do aplicativo deles, tem algumas certificações que o pessoal tem a parte do da rede social ali, no caso o LinkedIn, porque essa é a mais importante para eles. Mas o destaque dessa aqui é a separação por categorias, porque eles tinham muitas páginas que precisavam ser divididas em categorias. Esse é o caso aqui do nosso próprio site até, que ele vai entrar no ar em 2025, onde a gente já colocou o call to action diretamente aqui no rodapé. Então tinha um espaço sobrando e a gente colocou ali. Nessa primeira opção também a gente colocou um botão de falar ali com o especialista, já entrar em contato, mas nesse caso aqui a gente colocou uma parte um pouco maior para isso. Mas novamente, a gente separou por categorias, colocou as redes sociais, colocou os botões de contato. E qual que é a visão geral que dá colocar tudo isso no site, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos e eles seguem mais ou menos esse esquema que eu falei. Da primeira dobra, depois tem a prova social, depois tem os destaques, depois a parte do sobre, depois a parte do contato. Algumas têm conteúdo, algumas não. Mas de um modo geral, se você tem aquelas seções, você vai trabalhar conforme as necessidades da empresa. É claro que isso aqui não é uma ciência exata, depende muito do que a empresa precisa mostrar. Algumas seções que estão nesses sites aqui, elas nem foram faladas nessas outras que eu comentei. A maioria delas sim, tá? Só são adaptações daquilo que eu falei. Mas, se por acaso você quer uma auditoria completa aí sobre o seu site, sobre como ele está hoje, como que ele pode ficar, entra no link estudioartemis.com/auditoria ou clica em algum lugar dessa tela aqui porque por enquanto ela está gratuita, mas novamente eu não sei até quando a auditoria de site que a gente faz vai ser gratuita. Lá a gente analisa velocidade do site, vê como é que estão os backlinks dele, vê como é que está a programação desse site, como é que está a estrutura, a gente faz algumas suposições ali sobre a usabilidade também, como que está a estrutura desse site, coisas que podem melhorar. Então, clica aí no link, você não vai se arrepender. Beleza então? Então, deixa o comentário, curte, compartilha com quem você acha que vai ser importante e no comentário você pode colocar aí qual que é o próximo tema que você pode estar solicitando aqui para mim. Beleza então? Valeu, falou e até a próxima.